Bem-vindos ao nosso ConectaCast Alagev. E o tema abordado neste ConectaCast será legislação e soluções na contratação para o setor de eventos. E para falar desse tema tão relevante, temos aqui queridos convidados. Me apresentando, primeiramente, eu sou a Patrícia Bonetti. Sou vice-presidente comercial de grupos e eventos do Clube Med Brasil e tenho a honra de ser conselheira da Alagev junto com a Ellen. Ellen Assis é uma profissional incrível, conselheira da Alagev e ainda atleta. É possível, Ellen, querida? Sejam muito bem-vindos ao nosso ConectaCast. Lindas palavras da Patrícia. Eu sou Ellen Assis, eu sou Global Account Manager na Air France KLM. Tenho o privilégio também de ser conselheira da Alagev e ser embaixadora da Alagev. Estamos com convidados aqui muito especiais. Muito obrigada pela presença e participação de vocês. É isso mesmo, importante frisar que este ConectaCast Alagev, ele é parte do grupo dos embaixadores. Somos aqui nós 4 embaixadores Alagev com muito orgulho. E continuando as apresentações, querido Bruno Garcia, casado com a Joyce e pai das 3 Marias, lindas. Sócio-diretor comercial da Uricasting, uma empresa referência em impacto social, embaixador da Alagev e conselheiro da HSMAI. Mais de 10 anos no mercado de eventos corporativos, atuando em diversas frentes. Entusiasta em ESG. Dedica-se a implementar práticas de diversidade, equidade e inclusão em seus negócios e projetos, promovendo transformações significativas no mercado. Uma honra tê-lo conosco, Bruno. Muito obrigado. Obrigado, Pati. Obrigado, Leandro. Obrigado, Ellen. Vai ser um prazer falar com vocês. Continuando as apresentações, tenho aqui do meu lado, para apimentar a nossa conversa, Leandro Pimenta. É CEO da TGB. Desculpa, TG Mob. Empresa de transporte executivo com foco em inovação e ESG, também, embaixador da Alagev, com experiência nos setores de mobilidade e educação. Atuou em vendas, finanças, operações, antes de assumir a empresa completo, gente. Atualmente cursa ESG na FIA e o G4 Educação, além de atuar como voluntário na ONG Tamo Junto. Obrigada, Leandro. Obrigado, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Pati, Ellen, Bruno. E vamos para aí. Então, vamos aqui para isso. Apimentar o nosso tema que vocês vão falar já já. É isso aí. E para contextualizar melhor o nosso tema, nós vamos falar de desafios, os nossos desafios atuais, tanto no mercado de trabalho como um todo, e ainda quando nós refletimos esses desafios para o trabalho remoto. E eu gostaria de começar com uma pergunta para o Bruno. Bruno, o crescimento da informalidade no mercado de trabalho é gigante. Quais são as consequências disso? O que você visualiza como consequência desta informalidade no mundo atual? A consequência principal da informalidade no mercado de trabalho é prejudicial à nossa entrega, principalmente para o nosso mercado de eventos. Porque quando a gente fala de informalidade, a gente não tem nenhuma lei que nos protege. Então, isso ocasiona, em momentos de alta, uma forma que a gente não consegue ter uma mão de obra qualificada. Então, a gente acaba ficando preso ao que existe hoje no mercado e a gente acaba não tendo essa capacitação dos profissionais que trabalham para a gente. Então, isso é prejudicial principalmente na entrega, né? Quando a gente fala de eventos, a gente tem diversas frentes de eventos. Eventos pequenos, eventos grandes, grandes feiras, grandes festivais. E todos eles contratam pessoas. E quando a gente não tem uma formalização desse contrato, ele prejudica toda essa nossa cadeia. Vivendo isso no dia a dia, né? Eu acho que ele falou um ponto importante, é a insegurança jurídica, né? Então, assim, tanto para o trabalhador quanto para o contratante.
né? Então, assim, o trabalhador, ele não tem nenhuma garantia de nada, né? Acontece alguma coisa, ele fica um pouco refém, né? E o contratante é a mesma coisa. Então, ele pode ser no evento, quando você pega uma pessoa que um freelance, por exemplo, você pode ter algumas consequências jurídicas com isso. Então, assim, é um tema muito delicado, né? Como ele falou, e você acaba ficando refém de alguns profissionais. Então, isso tem um impacto muito grande no nosso setor. E considerando esse cenário e esse contexto, quais os impactos que vocês hoje observam em relação à legislação para contratação, especialmente para o setor de eventos, que acaba contratando profissionais de forma esporádica, né, ou temporária? Leandro, você poderia comentar e complementar quais são os principais impactos? Eu acho que assim, a legislação brasileira, ela é muito rígida, né? Ela foi desenvolvida na década de 70, né? Então, assim, a gente pegou a Revolução Francesa buscando um pouco, né? E que era aquela CLT de 8 às 5 indústrias e depois a galera ia para casa. Depois disso, a gente teve uma reformulação recente que foi essencial, que foi onde foi incluída as MEIs, né? Que antes a gente nem tinha isso, que vem ajudando bastante o nosso setor de eventos, né? Mas eu acho que ainda precisa flexibilizar ainda mais, tá? E o setor de eventos ser enxergado como um setor que ajuda e muito no PIB brasileiro. Então, assim, isso é essencial. Hoje a gente é visto muito dentro do turismo. E aí a galera, quando pega um turismo, eles imaginam logo que é o quê? Vindas de pessoas estrangeiras para cá, né? Então, assim, ainda não é o setor de evento, ele ainda não é reconhecido como deveria. A gente ainda não tem líderes que reconheçam. Então, você entende que a legislação brasileira, ela é muito rígida no que tange a questão de contratação Sim, de profissionais para atuar em com eventos. certeza. E quais seriam, então, as principais dificuldades entre empregadores e até os funcionários ou os trabalhadores que atuam nessa indústria? Você pode comentar algo, Bruno? Eu posso comentar sim, mas eu vou dar um passinho para trás do que o Leandro estava comentando, que eu acho que é importante a gente colocar no nosso tema. Hoje nós temos 4 formas de se contratar uma pessoa. Ou a gente tem o CLT, né, que é o que é atual e é o que é previsto pela lei. Formal? É Que a o formalidade, formal, né? Que é a formalidade está ali. A gente tem um CLT que é intermitente, que a gente que presta muito evento para festival, a gente acaba tendo que contratar esses profissionais. E um ponto importante que eu estava conversando com o Leandro antes da gente começar. Uma dificuldade muito grande do CLT intermitente é porque a mão de obra, ela é uma mão de obra que já tradicionalmente é informal. E quando a gente tem um contrato como esse, sendo CLT ou CLT intermitente, temos todos os custos de impostos, exame médico, entre outras várias coisas que a gente acaba tendo que pagar lá na frente para receber depois. Então, assim, quando a gente fala de um festival que eu preciso colocar 100 pessoas, 50 pessoas, todos num contrato intermitente, e 1, 2, 3, 5 dessas pessoas acabam não indo, como que eu faço uma contratação urgente para fazer essa reposição? Então, assim, as empresas acabam migrando para a informalidade. Então, temos essas 2 frentes de contrato. A terceira frente que o Leandro comentou é o MEI. O MEI é muito importante, mas ele precisa ser muito mudado, porque é uma empresa trabalhando para outra empresa. Então, na questão fiscal, quando você tem um MEI e você tem uma carga horária com a pessoa para trabalhar, ela tem um horário de alimentação, isso já gera vínculo empregatício. Então, a flexibilização do MEI seria um ponto importante para a gente conversar também. E a quarta opção é uma opção que é aquele contrato de prestação de serviço, que ele é funcional, só que isso não beneficia o governo, porque não tem imposto nenhum ali. Então, ele acaba, na questão jurídica, ele acaba não tendo essa validação. Então, só esse ponto eu gostaria de colocar. Seria mais, nesse último item, seria mais uma forma de você vincular aquele trabalhador para que ele não falte, por exemplo, no dia do evento. Exato. Seria uma forma de inibir
o não comparecimento dele nesse último item especificamente? Do contrato. Sim. É, É porque no último o contrato você pode pagar com RPA, né? Que antigamente se pagava muito, utilizava. Exato. Mas o custo da RPA é um custo muito elevado. entendi. Então, hoje em dia, as empresas optam a não trabalhar com RPA, acabam trabalhando com MEI. Mas como você na MEI, que ele falou, né, que é a insegurança jurídica, como na MEI a gente tem, assim, horário, carga horária, tudo isso que as pessoas precisam, às vezes, trabalhar no setor de evento, que a gente sabe disso, e aí isso pode gerar, sim, um vínculo empregatício e pode ser até uma contratação, pedir uma contratação, um contrato intermitente, que é esse que ele que mencionou. Acaba linkando, às vezes, um dependendo do outro. Exato. Até trazendo como case aqui no nosso bate-papo do nosso ConectaCast, dentro da empresa que vocês atuam, hoje, dentro desses 4 modelos, você navega em 1, 2 modelos, depende da situação, depende do evento, depende do cliente. Como que vocês trabalham como case? Hoje, na empresa, número 1 hoje é o MEI. Mas a gente, número 2, está sempre muito ligado com o contrato, ou não? Eu queria ouvir de vocês, sei lá, o que vocês navegam mais? O que é mais utilizado hoje é o MEI, só que não tem muitos profissionais, então assim, a gente faz um sistema de treinamento para que esses profissionais se adequem a essa formalização, né? Por mais que ela não seja o mundo ideal para a gente, ela continua sendo a principal forma de contratação. Mas eu dependo muito do cliente, dependo muito da negociação, porque grandes festivais, por exemplo, não tem como não ser uma contratação sem ser CLT intermitente. Então, por conta desse detalhe, a gente acaba tendo que fazer esse tipo de contratação. Então, depende muito do cliente. E a gente entra na parte custo, né? Quando a gente fala, cliente, o custo do CLT é X e o custo do MEI é Y, e aí o custo do contrato de prestação de serviço é Z, ele acaba geralmente seguindo pelo custo menor. E o custo menor é o que prejudica um pouco mais o nosso mercado, né? Por isso que a gente está falando muito sobre essa questão de flexibilização. No meu caso, quando os meus colaboradores, né, alguns, eu consigo dar flexibilidade para eles, tanto de horário, eu trabalho híbrido também, então assim, pra gente é mais fácil, aí eu contrato como PJ. Né? Agora, dependendo do cliente, eu preciso, principalmente o motorista, ter CLT, entendeu? Em alguns casos. Então, assim, eu navego nesses 2 modelos hoje. Na verdade, pelo que a gente entende aqui, eles estão muito mais flexíveis do que a legislação em si. Né? Então, vocês acabam se adaptando de acordo com o modelo de eventos que vocês atenderão. Mas poderia ser algo muito mais uniforme se a gente tivesse, então, uma legislação tão flexível quanto a forma que vocês estão buscando alternativas para em a grandes contratação. festivais, que o Bruno falou, assim, hoje, devido a um caso que aconteceu no ano passado, não sei se vocês lembram, no Lollapalooza, que foi, né, e que teve fiscalização, tá muito rígido. Então, eles pedem contrato intermitente, eles pedem CLT, então a gente tem que mandar com antecedência, e aí só que a gente também tem um problema, porque a gente manda com antecedência, mas às vezes, evento, né, gente, muda tudo em cima da hora. E aí você tem que tentar se adaptar, tipo assim, faltando 24 horas para o evento começar, você tem que correr atrás, porque tem que subir documentação no sistema, tem que passar pelo jurídico. Então, hoje a gente enfrenta esse problema, né, mas a gente dá o jeito que a gente, né, a gente entrega. Até complementando essa sua fala, Leandro, que foi bastante pertinente, tempo. Né? Isso influencia se o cliente, você tem mais tempo para o evento escolher que modelo trabalhar, se você tem menos tempo, ou é esse ou é esse. Existe isso também? Sim. Porque, olha, muito hoje... forte no nosso mercado. O que a gente briga muito, até não é nossa pauta, mas a gente tem que comentar porque entra na sua fala, é o briefing. O briefing, quando chega pra gente, principalmente que sua última parte, que entrega todo o staff do evento, ele chega muitas vezes com 2 dias, às vezes 1 semana antes do evento. São poucos os eventos que a gente tem uma programação. E isso impacta muito, porque se eu tenho que levantar
100 pessoas para um contrato em 2 dias, eu tenho que sobrecarregar a minha operação. Eu tenho que contratar mais gente para a gente suprir essa necessidade do mercado. Minha operação trabalha 24 horas, para vocês terem uma ideia. Então a gente tem pessoas que vão trabalhando, vão mudando as suas cargas para conseguir fazer essa entrega. E muitas vezes chega um briefing muito assim, preciso de 8 pessoas. Mas o que você precisa dessas 8 pessoas? O que elas vão fazer lá? Como que vai ser esse tipo de trabalho? Qual tipo de contratação que você precisa? Mas a contratação que eu preciso é uma contratação CLT. Não posso te atender em 2 dias. Só Porque por não conta dá do mais exame tempo. médico. Tem uma semana de prazo do exame médico. Então, o planejamento também é falho quando a gente fala sobre a entrega e o recebimento Afeta dessas toda essa informações. parte do nosso tema. Totalmente. Legislação, soluções, qual o tempo do Totalmente. evento? Qual o tempo? Porque com 2 dias antes ele vai ficar extremamente limitado. Completamente. Porque esses documentos que você Tem que comentou, Leandro... levantar para entregar, demora, às vezes tem que assinar contrato, tudo isso, então a gente também fazer o exame médico, então assim, hoje, como as meninas, a galera de eventos não faz só um, faz vários, né? O que eles dão prioridade inicial? Que é o hotel, né, e a produção do evento. Então, o meu caso e o dele, transporte, staff, entra por último. E aí elas estão todas focadas no evento como um todo, que elas acabam esquecendo de passar um briefing mais correto e com um tempo maior. E aí isso implica bastante na nossa contratação, na forma. Graças a Deus, a gente corre atrás para fazer sempre a melhor entrega, entendeu? Mas pode acontecer uma vez se a gente não conseguir, entendeu? Então, assim, a falta do briefing é muito importante pra gente. Qual o tempo ideal para vocês conseguirem definir, dar essas opções de que legislação o cliente que o cliente possa escolher? Posso optar. No Eu coloco seu- um prazo bom de 30 dias. 30 dias Seria ele o mínimo consegue pra gente analisar. conseguir fazer essas análises. Eu também Tá. E também depende do tamanho, né? Porque a gente Sim. tem eventos que vão ser 100 pessoas, a gente fala de eventos para 2 pessoas. A maior parte dos eventos que eu faço, que são eventos corporativos, são os eventos menores. Então é mini meeting, é evento com 2 pessoas, com 3 pessoas, com uma equipe de no máximo 10. Quando a gente pega grandes festivais, grandes feiras, eu tô falando de 150 pessoas, de 100 pessoas. Né? Então, mega eventos, a gente está falando às vezes de 500 pessoas em um evento. Então você precisa de uns Aí 3 eu preciso de uns meses, 3 de 90 meses para dias, um tá. evento como esse. Para eventos menores, 30 a gente pode dias. seguir com uns 30 dias, que é suficiente. Concorda, Leandro? Esse Concordo. tema também no seu setor, porque Concordo. tudo é eventos, mas cada um dentro da sua pastinha, Não, né? eu faço grandes festivais, né? A gente, a TG Mob está fazendo. E, no mínimo, assim, grandes festivais 3 meses. Porque, assim, vai mudando, entendeu? Mas você já vai se antecipando e organizando a documentação, envio, porque, assim, quando você envia, que, assim, normalmente, esses grandes festivais, eles têm um sistema próprio, que a gente tem que subir, e o jurídico do festival tem que aprovar. E isso demora um tempo, entendeu? Então, assim, cai alguma exigência, volta, eles não veem alguma coisa, porque você imagina, não é uma empresa de transporte, além de ser transporte, isso é tudo produção, esses grandes festivais. Então, e às vezes a pessoa lê, não vê, passa rápido o olho, né? Então ela cai em exigência, você volta, não, mas tá aqui e tal. Então, assim, se você coloca tudo muito em cima, menos de 15 dias, para isso é impossível a gente conseguir entregar. Então, assim, mas grandes festivais, assim, que a gente tem, eles mandam, eu já sei, com um pouco de antecedência, e aí a gente já vai se preparando, né? Legal. Muito bom, obrigada. Vamos lá, continuando as nossas questões aqui sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho. Agora, trazendo esse tema que é muito discutido hoje em dia, mas não necessariamente aplicado. Qual a importância de ações afirmativas? Qual que é a vantagem de trabalhar com a diversidade, trazendo essa questão de legislação também? Bruno, poderia começar, por favor? Hoje, a gente sofre com a mão de obra. A gente sofre com a mão de obra. A gente estava conversando que o hotel, ele contrata para a parte do meio ali, quando está em baixa atende, mas quando está em alta a gente tem que correr atrás para contratar. Isso não é diferente em todas as frentes. Isso é com transporte, isso é com A e B, isso é com staff, de uma forma geral. Então, na minha ótica, o trabalho com diversidade, equidade e inclusão, além de ser muito bom para o mercado, né, porque a gente está dando oportunidades e isso daí não pode ficar só na palavra, isso daí tem que acontecer de fato.
eu vejo que a gente consegue melhorar o mercado colocando esse público para trabalhar. Porque, óbvio, tem a questão da oportunidade, mas tem a questão das empresas com a responsabilidade de treinar, de capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho. Consequentemente, quando você tem uma pessoa treinada, capacitada para atender às suas demandas, a melhoria acontece de uma forma gradativa. Então, o processo de se incluir essas pessoas, ele faz total sentido para nossa necessidade, né? Afinal de contas, a gente está falando de pessoas e perfis que realmente precisam trabalhar e querem trabalhar e vão entregar o que a vida ali para que o negócio aconteça. Então, hoje a gente tem diversos perfis na Oricasting que a gente treina, que a gente capacita. E o que é legal, que eu vejo muito que acontece dentro de casa, que eu posso passar aqui e que essa informação seja divulgada para todas as agências. Quando a gente fala de treinar e capacitar, não é perca de tempo, não ai, mas tem investimento. Cara, é um investimento, às vezes um treinamento online não é um investimento alto. Mas assim, existe investimento de tempo e tudo mais, às vezes se você quiser fazer presencial, mas isso é fundamental, porque essas pessoas que começam a trabalhar pra gente, começam como recepcionista, aí a gente vê oportunidade para colocar numa coordenação, aí já tem o treinamento para ser coordenador, de coordenador já vai para apoio de produção, até ser um produtor. Muitas vezes, empresas que a gente atende, falam, olha, Bruno, eu gostei tanto desse profissional que eu queria contratar ele para o meu board. Olha, que Então, legal. isso, pra gente, é muito bacana, porque nós pegamos esse profissional, a gente treinou ele, a gente capacitou ele, e ele está dentro de uma empresa. Qual é a consequência disso para a Oricasting? Esse profissional não vai deixar de contratar a gente. Muito pelo contrário. Claro. Ele vai ser certeza. grato E por de isso. vida, né? Gratificante. Sim, é uma Total. cadeia, Fazer o né? bem faz bem. Então Isso. é gratificante você que mudei uma vida. Com certeza. É isso, e é cada um fazendo o seu papel. Parabéns. Eu acho que assim, a falta de acesso, né, eu acho que é uma grande barreira de entrada. Né? Hoje em dia, poucas, como ele falou sobre educação, gente, educação é maravilhoso. Então, quando você consegue permitir isso para os seus colaboradores e você consegue capacitar e treinar, a TG Mob faz muito isso, eu abro para o mercado capacitação de motoristas e coordenação. Que Então não é só o legal, meu, eu quero capacitar outras pessoas porque vai melhorar a mão de obra do mercado. A gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar num todo, num trade inteiro. Então é uma coisa que eu faço muito. Como eu vim de educação, eu acho que a gente tem que estar sempre educando. E assim, o acesso a essas pessoas não é fácil, porque quando você coloca uma vaga no LinkedIn, você vai buscar pessoas, talvez como você, entendeu? Você não vai conseguir entrar, pegar, fazer uma inclusão, sabe? Você tem muita dificuldade. Eu tive, por exemplo, vagas afirmativas que eu abri no LinkedIn, coloquei em vários Instagram, que a quantidade de pessoas era mínima. Então só vinha o que eu não queria, entendeu? Que eu não naquele momento, né? Porque eu gosto que a empresa seja, nossa empresa TG Mob é uma pessoa inclusiva, então tem muita diversidade lá. Então assim, eu falei, poxa, o que eu estou fazendo errado? Aí eu dou um passo atrás e falo, eu não estou pesquisando e buscando essas pessoas em lugares corretos. Então assim, onde que essas pessoas estão? Sabe? Então, assim, isso é o nosso grande desafio de você conseguir chegar onde essas pessoas estão, até por tempo também, tá, gente? Porque, assim, às vezes a gente, nessa correria do nosso dia a dia, a gente não tem tanto um tempo para fazer isso. Mas eu tô sempre buscando, né, e educação, dando treinamento, porque isso é muito importante. Algumas, a inclusão de, por exemplo, de pessoas trans, isso pra gente é uma grande dificuldade. Tá? Hoje existe uma pessoa muito importante no mercado que você pode colocar, mas não é fácil você colocar dentro da sua empresa. Eu fui buscar e eu identifiquei que eu não estava preparado. E você também tem que saber quando você está preparado para colocar as pessoas que você quer dentro da sua empresa. Porque você não pode ter um preconceito desde o porteiro, do ônibus, da pessoa que está vindo, tal, porque ela fica constrangida, sabe? Então, assim, a gente precisa também ter esse olhar. Sabe? E se preparar para. É uma das coisas que é o meu grande... Esse ambiente é seguro. É um pra ambiente você. seguro. É o meu grande desafio. É um desafio que eu gosto, né? E então, por isso que eu falo que a nossa empresa é muito focada em ESG, porque é um tema que eu gosto em todos os sentidos. Desde governança, desde a área social e desde a parte ambiental, assim. Um ponto que você falou que eu acho interessante, às vezes essas pessoas nem têm um LinkedIn. Elas não sabem que o nosso mercado, ele tá ali.
A busca, vou te dar até um spoiler que a gente às vezes busca também, e também tem as portas abertas para você falar para esse tipo de contratação, porque nós somos referência no trabalho com mulheres e homens trans também, né? Lógico, além de outros perfis que a gente tem que são maravilhosos, plus size, 50, 60 a mais, extremamente importante e necessário. Claro, Sim, por com favor. E todos os outros, né? E todos os outros. Então, assim, tem algumas vagas afirmativas que a gente tem que buscar empresas que apoiem a gente. Por exemplo, tem uma que, se não me falha a memória, chama Transempregos. Que lá você tem mulheres trans ali, e aí você consegue fazer uma ponte com elas. Mas a gente, de fato, é muito difícil. A gente tem que cavucar para achar essas Olha. pessoas. É o contrário do que a gente está acostumado, porque normalmente as pessoas vão atrás da vaga no LinkedIn, Sim. né? Sim. E vocês estão trilhando um caminho oposto para a inclusão, que é vocês estão indo atrás desses profissionais que não têm coragem, Sim. porque não se sentem qualificados Seguros, e muitas seguros vezes. para ingressar Com no certeza. mercado. Eu contratei 2 menores em vulnerabilidade e, assim, foi um choque, porque, assim, eu vim de uma comunidade do Rio de Janeiro, né? Muito famosa, Complexo da Penha. Mas eu fui muito privilegiado e eu consegui ter acesso a mercado de trabalho, tudo isso desde muito cedo. E aí eu contratei 2 pessoas para a empresa. Uma eu tirei da Penha, porque eu acho que eu precisava fazer isso. E a outra foi aqui de São Paulo. E o primeiro rapaz que eu coloquei, ele não queria ir, tava numa empresa, que ele falou assim, como é que eu vou chegar? A roupa, as pessoas vão me reparar, não sei o quê. Aí eu conversei com ele, falei, relaxa, não sei o quê, preparei a empresa. Comprei roupa, sabe, para ele se sentir melhor. Eu falei, a gente ensina a mexer no computador e tal. Ele ficou com a gente 4 anos, sabe? Que legal. Paguei curso para ele que ele não conseguia falar. Assim, gente, a pessoa tem tanto bloqueio que ela tem vergonha de falar e de ser repreendido, né? Então, para mim foi um desafio. Paguei curso de oratória para a pessoa melhorar um pouco. E ele saiu da empresa até por uma outra oportunidade e ele super grato, entendeu? Então, assim, e agora eu empreguei uma outra pessoa disso. Então, assim, a gente tem que dar essa oportunidade, a gente tem que enxergar. A gente pode, só basta a gente querer. Então, assim, esse é o grande desafio, né? Poder a gente pode. Tô emocionada aqui. Eu também. Sabe Arregaçando. por quê? Porque, na verdade, o nosso tema era para falar da legislação, Sim. da rigidez, né? Das possibilidades de a gente melhorar. E olha que a gente está indo de novo para o lado principal, é o humano. É humano. Porque a gente falou de contratos, Sim. que é o que rege aqui a regulamentação, né? E a legislação. Mas quem assina o contrato são pessoas. E nós tivemos um bate-papo, né, preliminar para discutir esse assunto. E é interessante porque, embora nós precisamos que tenha uma mudança na regulamentação, na rigidez que nós temos na legislação hoje, o que nós, de forma individual, podemos de fato fazer para que essa mudança ocorra? Não podemos fazer, né? A gente precisa, né, de certa união para fazer. Mas, se me permitem aqui, né, já indo até para o encerramento, eu quero ouvir de vocês as boas práticas que vocês possam compartilhar com a gente. O fator humanização, estamos falando com pessoas, tratando de pessoas, protegendo pessoas através da contratação desse trabalho, ambientado e dando condições a essas pessoas evoluírem, que é a educação. Isso é muito importante. Vocês dois aqui falando, o olhinho de vocês brilhavam. Então, não sei quem está aí nos assistindo se vai entender, mas até veio uma energia aqui, não veio, Paty? Sim. Dessa humanização e dessa preocupação em prover educação. Então, fico muito feliz, né? Ficamos muito felizes em ver a retomada do lado humano também para essa questão tão complexa. E por fim, né? Vamos agora, enxugando as lágrimas, partir aí para os nossos finalmente. Eu gostaria que vocês compartilhassem
as possíveis soluções. Acho que educação foi algo que a gente falou, É, né, de coração fundamental, aberto né? aqui, né? Mas se vocês puderem compartilhar dentro do ambiente, dentro da experiência, das expectativas que vocês têm, médio, curto, longo prazo, quais seriam as melhores soluções para o mercado? O que vocês podem compartilhar de boas práticas para que outros profissionais que estejam ouvindo também possam seguir essa linha e num futuro bem próximo, espero eu, a gente tenha uma mudança geral na regulamentação? Olha, eu acho que educação em primeiro lugar, né? Como a gente já mencionou aqui, dependendo do tipo de profissional, pelo menos no meu segmento, hoje eu dou uma flexibilização muito grande para o modelo híbrido, sabe? Porque assim, a pessoa sair de casa, às vezes não é perto, pegar metrô, ficar 2, 3 horas e você tendo que cuidar de um evento e você está dentro do metrô estressado, e você já chega no trabalho com um grau de estresse muito alto. Então, assim, a gente acaba permitindo as pessoas escolherem e ficarem em casa, principalmente em dias de grandes eventos, de maior movimentação. Eu acho que lá na empresa eu coloco, porque eu acho que a cultura, eles precisam estar junto, porque é importante para a cultura, né? E a cultura lá é muito disseminada, então todo mundo que entra já agarra essa cultura, mas essa flexibilização eu acho importante. Outra é o nosso mercado, né? Como aconteceu com o Perse, a gente se juntar todo mundo para tentar sim fazer da flexibilidade alguma na legislação. Então assim, o Perse foi uma das coisas que ninguém esperava, né? E que todos se juntaram por um bem comum. E agora, talvez está na hora da gente fazer a mesma coisa, entendeu? Pô, deu tanto certo, né? Tantas pessoas se engajaram, todo mundo postava Perse, porque você precisa fazer barulho em rede social. Se você faz esse barulho, você consegue chegar. Então, eu acho que talvez agora seja um momento, ou daqui para frente, esse ano ainda, ou próximo ano, principalmente o próximo ano, que é o ano de eleição, da gente começar a fazer esse barulho. Uma voz ativa, Uma voz ativa. em comunidade, né? isso. Defendendo uma causa que vai gerir, né, muitas coisas boas. Com certeza, porque entra num tema importante e entra uma pauta que a gente possa cobrar os nossos governantes, né? Então, assim, qual é o governante que está a favor disso? E a gente não é 1, 2, nós somos milhares. Exato. Então, assim, gente, a gente consegue. Sim, isso. sim, é isso. E assim, a questão da legislação, sem dúvida que o nosso foco é setor de eventos, serviços, que são pessoas, mas ela abrange a indústria, abrange o todo. Tudo. Então, é uma questão atual, que bate na porta aí de qualquer segmento, que sem dúvida nós possamos ganhar mais forças para essas discussões, Exato. Com né? certeza. Bruno, querido, suas considerações. Como que eu falo depois do Ah, Leandro? Ai, gente! O que eu costumo dizer é que você, em ESG, você não faz nada ambiental, nem social, sem a governança. Então, a gente falou muito da questão social, que nos emocionou muito. O tema não é ambiental, mas a gente sabe que existe uma necessidade extrema e urgente para a questão ambiental. Mas não se faz nada ambiental e social sem a governança, porque a governança é quem vai prever, a governança é quem vai assinar, é quem vai legislar se você, né, legitimar aquilo que você está fazendo. Então a gente está falando, o tema do nosso ConectaCast é justamente esse, falar sobre a legislação, mas a gente não consegue legislar sem, né, cuidar, olhar para esse lado e cuidar realmente de fato das pessoas, fazer com que o nosso mercado melhore a mão de obra através dessas pessoas, ou seja, nós precisamos de pessoas, senão o mercado não funciona, a roda não anda, a gente precisa. Por mais que tenham milhares de tecnologias, e eu vim da tecnologia, eu sou a favor de tecnologia, eu acho que a tecnologia para os eventos ajuda muito, mas a parte humana, ela é inevitável, não é nem fundamental, ela é inevitável. Nunca será substituída. Nunca será isso mesmo. substituída. Agradecemos. Então, assim, quando a gente fala dessa questão de ESG, a gente não pode falar de ambiental e social sem certo. ter a governança. E indo ao ponto, né, direto ao ponto que você me perguntou, a educação. Sim, é um tema que a gente falou, mas a educação é a única saída. Ela não existe uma outra saída, né? O Leandro falou, deu um case super interessante, que pegou pessoas em vulnerabilidade, treinou, capacitou. Se a gente não fizer,
Real, se a gente não fizer todas as pessoas, todos os empresários, sendo ele grande, sendo ele pequeno, sendo ele médio, sendo as grandes indústrias, se você não olhar para essa ponta e educar, a gente nunca vai chegar, por exemplo, eu ouvi um grande cliente meu, que ele chegou em mim e falou assim, até 2030 eu quero que o board seja metade feminino e metade masculino, e eu quero pessoas pretas também aqui no poder. Falei, legal, aí eu vou fazer uma indagação para você, o que você está fazendo hoje para que em 2030 você tenha uma mulher negra no poder? Porque você como um homem branco e eu também como um homem branco, cisgênero, que teve oportunidades, que teve uma vida mais fácil, pra gente é mais fácil chegar nesse ponto. Né? Você pode ver que a maioria das corporações, o board é feito de homens brancos, 40, 60 anos. E como que você muda essa realidade? Você muda hoje, dando a oportunidade para que essa pessoa se capacite novamente. Educação. Você vai educar ela, capacitar ela para ela ocupar esse cargo no futuro. Então, se você pretende ter isso no futuro, você precisa começar agora, correr agora, que já estamos muito atrasados, muito né? atrasados. Ontem eu fiquei muito feliz de ver a foto da Alagev, que só mulheres. Só mulheres. Lindo. Assim, lindo. Emocionou minha esposa, que é minha sócia, e me emocionou porque a gente vê que é uma necessidade. Isso não precisa ser jogado para o mercado está vendo. É isso. Então, pra gente foi muito gratificante. A educação é tão importante que eu implementei na empresa educação para os nossos colaboradores, e eles podem estudar dentro do horário de trabalho. Porque o que você mais escuta? Eu não tenho tempo. Eu chego em casa, tenho que cozinhar, tenho que fazer isso, arrumar casa, não sei o que, tenho filho, estudar, nananana. Hoje eu falo o seguinte, você para o que você está fazendo, você tira 15, 30 minutos e você vai estudar dentro do horário de trabalho. Esse é o diferencial, a educação. Porque sem educação a gente não consegue levar e mudar, né? Eu acho que essa é importante, a gente não consegue mudar. E eu também, por exemplo, até 2030, eu também tenho isso. Então, assim, a gente é Pacto Global da ONU. E uma das coisas é inclusão, diversidade. Então, hoje eu já tenho mulher diretora da minha empresa, eu sou um homem gay, e eu tenho homens brancos também, que é meu sócio e meu outro diretor financeiro. Mas eu quero cada vez mais, inclusive mulheres. Eu estou subindo cada vez mais a régua na empresa e pessoas pretas também, gays, né? A consequência é positiva para a pessoa. Lógico. E para a empresa. Sim. Né? Então, assim, é o ganha-ganha. É o famoso ganha-ganha. Todo mundo ganha. É isso mesmo. Mas vamos encerrando aqui. Poxa, Exato. tão Tava bom. Poxa, gostinho de quero mais. Quero mais. Exatamente. E eu vou deixar só um recadinho ali para aquela câmera ali, ó. Governantes, ajudem a gente nisso. Porque a contratação CLT realmente é muito complexa para todos. O MEI precisa ser melhorado. Então, acho que a gente precisa de força do mercado de uma forma geral e também do governo. Uau. Muito bom. Obrigada. Agradecemos aqui todos os nossos ouvintes, a nossa audiência, e vamos para um mercado cada vez melhor. Obrigada aqui a todos, né, nossos queridos convidados aqui, Ellen, Bruno, Leandro, obrigada, foi um prazer participar com vocês aqui desse ConectaCast Alagev, dos embaixadores Alagev. É isso, eu tenho que agradecer, eu agradeço muito a vocês, a esse espaço que os embaixadores, né, e a gente falar de um tema hoje tão importante no mercado, e sabendo que algumas empresas hoje estão dando um passo atrás, e a gente que está aqui, a gente não quer dar um passo atrás, a gente vai continuar dando passo à frente, né? Porque pra gente isso não é moda, é propósito. Então Boa, isso é muito muito importante. Muito bom, muito obrigada. Obrigada pela nossa querida audiência. E nos vemos no próximo ConectaCast.